Estou aqui com som na cabeça. Eu já estou avisando que isto é filosofia. Sim, 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 videoaula que eu queria. Sim, 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 videoaula que eu queria. Eu já estou avisando que isto é filosofia. Sim, 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 videoaula que eu queria. Sim, 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 videoaula. Ok, vamos. Olá pessoal, o meu nome é David Erlich e bem-vindos à tua filosofia. Pessoal, este é o nosso 10º vídeo. Para comemorar, decidi trazer a camisa mais swag, a camisa com mais pausa, a camisa com mais cenário que tinha lá em casa. Mas ó David, sobre que assunto é que vai ser o 10º vídeo? Este vídeo tão épico e impressionante. Perguntam vocês aí em casa, nos ecrãs. Ainda bem que perguntam. O nosso 10º vídeo vai ser sobre juízos morais. Portanto, ponham os cintos de segurança, ponham o capacete e vamos a isto, pessoal. Oh, senhor, o senhor está sempre a usar esse tom. Qual tom, Pedro? A que é que te referes? Esse mesmo, professor. Este tom, Pedro? Sim, está a ficar um bocado chato, professor. Vamos a isto. Ora, para compreendermos os juízos morais e para compreendermos as 3 perspectivas que vamos estudar acerca da natureza dos juízos morais, precisamos de compreender antes a distinção entre juízo de facto e um juízo de valor. Qual é a distinção? É que o juízo de valor aparece de fato de banho, enquanto o outro aparece de facto. O juízo de fato e gravata. Ora, em termos simplistas, podemos dizer que, enquanto o juízo de facto descreve o real, o juízo de valor aprecia o real. Será um juízo de facto dizer que Alcochete é uma vila localizada no distrito de Setúbal. E será um juízo de valor dizer que o pôr do sol visto desde Alcochete é muito belo. Portanto, em termos simplistas, o juízo de facto descreve uma propriedade efetiva da realidade, enquanto que o juízo de valor atribui, projeta um valor que está no sujeito que aprecia ao real. O juízo de facto descreve a realidade, o juízo de valor aprecia a realidade. Se nós considerarmos, como vão considerar o subjetivismo e o relativismo, os juízos morais como um subconjunto dos juízos de valor, podemos chegar à noção de que frequentemente o juízo de valor, para além de apreciar o real, torna-se normativo ao afirmar o modo como o real deve ser. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, por um lado, temos juízos de valor que meramente apreciam o real. Hoje está um dia muito agradável, aquele quadro daquele pintor é muito belo. Mas também temos juízos de valor, e esses são os juízos morais, que afirmam uma norma de como o mundo deve ser, sobretudo no caso das ações humanas. Olha, menino, tu devias realmente estudar muito mais do que estudas. Reparem, quando estou a dizer isto, estou não apenas a apreciar a realidade, mas estou a avançar com uma certa concepção normativa de como a realidade deve ser. Neste caso estou a dizer que a pessoa para quem eu estou a falar, este suposto menino, tem de estudar mais, tem de seguir a norma de estudar mais. Portanto, também podemos afirmar que os juízos de valor frequentemente são juízos normativos, enquanto que os juízos de facto mantêm-se no plano da mera descrição de estados de coisas, de factos.
Algo que acontece na nossa linguagem de modo muito interessante é utilizarmos juízos de facto ao redor dos quais diversos interlocutores concordam para justificar juízos de valor onde há maior discordância. Professor, o que é isto? O quê? Isto. Ah! Uau! Um cérebro! Olá, eu sou um cérebro humano. Eu estou a gostar muito desta explicação. Mas tenho aqui uma duvidazinha. Então, mas e afinal os juízos morais? São o quê no meio disto tudo? Juízos de facto, juízos de valor? Como é que isto funciona tudo afinal? Eu quero perceber. Ora, ainda bem que perguntas, excelentíssimo cérebro que apareceu aleatoriamente neste vídeo. Como eu já tinha aflorado há pouco, para o subjetivismo e o relativismo, os juízos morais são um subconjunto dos juízos de valor. Isto é, juízos morais como fazer isso é certo, ou fazer isso é errado, ou ter atitude X é bom, ter atitude Y é mau, deves tal, não deves tal. É isto que fazem os juízos morais. Para o subjetivismo e o relativismo, os juízos morais são um subconjunto dos juízos de valor, porque não há uma realidade moral independente das projeções valorativas que os seres humanos e as suas comunidades fazem. Pelo contrário, para o objetivismo, os juízos morais são um subconjunto dos juízos de facto. Isto é, os juízos morais descrevem o real porque há uma realidade moral independente das considerações dos agentes acerca dessa mesma realidade moral. Ora, vamos a esta ilustração para compreender estas três perspectivas. De um lado, o subjetivismo e o relativismo, e do outro lado, o objetivismo. Pensemos nesta situação que aqui está ilustrada no quadro. Temos aqui um sujeito, temos aqui caras que representam a comunidade onde esse sujeito vive, e temos aqui, do lado direito, uma situação que o sujeito aprecia moralmente. Neste caso, um carro que está em excesso de velocidade nesta estrada. Ora, quando este sujeito diz ui, guiar a 120 km numa estrada nacional é moralmente errado. As pessoas não deviam fazer isto. Quando este sujeito diz isso, o subjetivista dirá que este juízo moral explica-se se analisarmos o próprio sujeito que valora. O juízo moral explica-se enquanto preferência do sujeito que o emite. É uma criação mental do sujeito que valora uma determinada situação em termos morais. O relativismo, por sua vez, que vai partilhar com o subjetivismo a noção de que não há uma realidade moral objetiva externa aos contextos e às valorações humanas, dirá, próximo do subjetivismo, mas não igual, que esta apreciação moral, este juízo moral que o sujeito faz, explica-se não pela natureza mental, não como fenómeno mental do sujeito, não através do sujeito isolado, mas sim pela cultura. Portanto, para analisar os juízos morais, temos de olhar para a cultura. Porque os juízos morais são criações humanas, sim, mas são criações humanas culturais. Pelo contrário, oposto quer ao relativismo, quer ao subjetivismo, temos o objetivismo.
E o que o objetivismo nos vai dizer é que os juízos morais podem comparar-se com uma realidade moral objetiva. Tal como à minha frente eu estou a ver uma mesa, uma mochila, uma cadeira, o Pedro, uma televisão, a cantora Ágata. Não, a cantora Ágata eu não estou a ver. Tal como eu estou a ver uma série de elementos concretos à minha frente, é assim que para o objetivista funcionam os valores, especificamente no caso da moral, os valores do bem e do mal, do certo e do errado. Portanto, o objetivista vai olhar para a própria realidade, porque a chave de um juízo moral está na sua comparação com a realidade moral que existe independentemente das perspectivações humanas acerca dessa mesma realidade. Porquê? Porque para o objetivista os juízos morais são um subconjunto dos juízos de facto. Cérebro, és tu novamente? Sim, sou eu. Olá outra vez, sou eu, Cérebro. Sabes, acabei por vir aqui novamente porque preciso de uma coisa. O que é que tu precisas, Cérebro? Conta lá. O que é que se passa contigo, Cérebro? Epá, será que tu podias fazer assim uma tabelazinha, toda arrumadinha, toda muito clara, com os argumentos a favor destas perspectivas e as objeções que essas perspectivas encontram? Assim uma coisa mesmo para os meus neurónios e as minhas sinapses captarem isto tudo muito bem? Pode ser? Malta, vamos ficar móveis. E com isto não estou a dizer que eu me vou transformar numa mesa, ou numa cómoda, ou num armário. Venham daí. Eu ia dizer andam daí, mas venham daí. Ok, maltinha, aproximem-se. Temos aqui uma tabela que sintetiza argumentos cuja conclusão é favorável à tese subjetivista e relativista, e também dois argumentos cuja conclusão é favorável à tese objetivista. Na parte da direita da tabela temos objeções a estas teses. Portanto, vamos rapidamente analisar esta tabela. Eu espero que vocês estejam prontos e que não sei o que mais extremamente motivador. Voltou àquela voz chata, não é? Ok, comecemos pelas teses subjetivista e relativista que nós aqui vamos agrupar porque elas têm um ponto em comum fundamental. Isto é, ambas defendem que os juízos de valor e especificamente na sua perspectiva os juízos morais são criações humanas. O subjetivismo sublinha o papel do sujeito, o relativismo sublinha o papel das culturas, mas ambos concordam com esta ideia de que os juízos morais são criações humanas. Dois argumentos. Em primeiro lugar, a partir da premissa da diversidade de valores e costumes em diferentes culturas, estas perspectivas concluem que esse desacordo permanente ao longo da história nos pode fazer dizer com segurança que não há valores objetivos. E é isso que nós podemos chamar o argumento da diversidade. Existe outro, que é o argumento da tolerância. Se nós acharmos que os valores são criações humanas e se nós, portanto, acharmos que não há uma realidade moral objetiva, seremos mais tolerantes para com culturas que apresentem juízos morais diferentes. Porquê? Porque não havendo uma verdade absoluta nestas matérias, haverá menos dogmatismo. Ou seja, se eu não acho que haja uma verdade absoluta acerca dos juízos morais, então eu tornar-me-ei menos dogmático e estarei mais disponível para o diálogo intercultural. E é isto que nós chamamos o argumento da tolerância. Vamos agora perceber a objeção que o subjetivismo e o relativismo enfrentam.
E a objeção é a sua reduzida capacidade explicativa do progresso moral. Isto é, nós intuitivamente dizemos que uma sociedade em que não há tortura está mais evoluída, registra maior progresso moral do que aquela em que há tortura. Dizemos que uma sociedade em que as mulheres têm direito ao voto está mais avançada do que uma sociedade em que não tem direito ao voto. Mas a objeção que estas teses enfrentam é a seguinte: se não há uma realidade moral objetiva, se não há uma verdade moral independente das considerações humanas acerca da moralidade, como é que explicamos o progresso moral? Vamos agora ao objetivismo. E tal como fizemos para o subjetivismo e o relativismo, vamos procurar compreender dois argumentos a favor do objetivismo. Em primeiro lugar, o argumento da coincidência de valores. Por exemplo, existe a chamada regra de ouro: não faças aos outros o que tu não queres que te façam a ti, que surge em diversos textos, em diversas tradições culturais que não necessariamente tiveram contacto entre si. Portanto, o facto de haver determinados pontos de concordância a nível de juízos morais entre culturas diferentes parece ser um bom argumento a favor do objetivismo, no sentido de que há uma realidade moral objetiva, independente dos contextos e considerações humanas, realidade essa da qual essas considerações se podem aproximar ou afastar. Em segundo lugar, o argumento do dissidente, ou dos dissidentes em plural, para falar dos diversos casos de dissidência. E aqui o que o objetivismo nos diz é o seguinte: se o subjetivismo, se o relativismo tivessem razão, não haveria dissidência. Por dissidência estamos a entender casos em que o indivíduo não segue a cultura, os valores, os juízos morais da cultura em que está inserido. E o objetivismo socorre-se deste exemplo dos dissidentes, dizendo que a dissidência moral explica-se melhor com recurso a um esquema de pensamento objetivista acerca da moral. Qual a objeção que o objetivismo acerca dos valores, e especificamente acerca dos valores morais do certo e do errado e do bem e do mal, enfrenta? A objeção que o objetivismo enfrenta é a da estranheza dos valores. É fácil entender a realidade objetiva de pedras, a realidade objetiva de vulcões, a realidade objetiva de outros corpos humanos, a realidade objetiva de automóveis e cadeiras. Mas não é fácil compreender a realidade objetiva dos valores. Porque se os valores não são uma criação mental individual, nem são uma criação que resulta da interação entre diversas mentes, interação essa a que chamamos cultura, se os valores têm uma realidade independente das considerações humanas, afinal, onde é que estão os valores? Qual a sua natureza? Ui, que eu adorei este vídeo! Ui, que eu adorei este vídeo! Foi tão... Ai, meu Deus! Sim, agarra assim nos óculos. Ui, que... Espera aí, não está focado, espera aí. Ui, que eu adorei este vídeo! Já percebi tudo isto! Até pus os óculos para estudar melhor! Ok, pessoal, espero... Professor, está com os óculos do cérebro. Ok, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem as vossas dúvidas na caixa de comentários, deixem o vosso like. Não se esqueçam de subscrever-nos no Instagram e vamos prosseguir a nossa aventura. Foi um prazer partilhar este 10º vídeo convosco e não se esqueçam, carreguem na campainha!